Humanos gostam de classificar coisas em grupos. Se forem apenas 2 grupos, melhor ainda. A gente pode notar isso claramente quando vamos descrever coisas com base nas suas características. Costumamos ter 2 palavras, cada uma indicando um extremo: alto, baixo, comprido, curto, pesado, leve, belo, feio, claro, escuro. Agora, o que diferencia uma coisa alta de uma coisa baixa é a altura, né? Não é a baixura, a baixeza. Uma coisa baixa não tem mais baixeza que uma coisa alta, tem menos altura. O mesmo vale para outros pares. A diferença entre comprido e curto está no comprimento, não na curteza. A diferença entre algo pesado e leve está no peso, não na leveza. A diferença entre belo e feio está na beleza, não na feiura. Uma coisa clara se difere de uma escura pela claridade, não pela escuridão. Com isso, fica claro que a relação entre os 2 lados do par não é simétrica. Um dos lados é visto como mais básico. É a partir de uma diferença dele que o outro lado é definido. A gente pode dizer que os termos alto, comprido, pesado, belo, claro são mais básicos e, portanto, mais genéricos. Os termos baixo, curto, leve, feio e escuro são definidos a partir da definição de alto, comprido, pesado, belo e claro, e não o contrário. Assim, a gente pode dizer que essas formas definidas a partir de uma forma básica são formas marcadas. E com isso a gente pode começar a falar sobre o conceito de marcação. Uma definição de marcação pode ser o estado de destaque como não típico ou divergente, mas eu definiria como a diferenciação de uma forma contrastante de outra que é vista como padrão e genérica. A marcação parece ser ainda um tema controverso e com diferentes teorias de seu funcionamento. Então não vou entrar em muitos detalhes sobre isso por aqui. Você pode pensar da seguinte forma: se você separar algo em 2 ou mais categorias, você não precisa colocar uma marca em cada categoria. Se são 2, só precisa marcar uma delas e deixar a outra sem marca. Qual você vai escolher para deixar sem marca? Aquela que vai ser mais básica ou que vai aparecer mais vezes. Lei do menor esforço. Em linguística a gente pode aplicar isso em várias áreas, mas aqui vamos nos limitar mais à morfologia. Muitas línguas possuem número gramatical, diferenciando geralmente 2 números, singular e plural. Dentro desse contexto, a gente não precisa marcar tanto o singular quanto o plural com um morfema de número. Ficaria redundante. Se formos marcar só um, qual vamos marcar? Acho que fica óbvio que é o plural, né? Em português marcamos o plural com o morfema S, mas não colocamos nenhuma marcação no singular. Por exemplo, temos o singular manga e o plural mangas. Mas pense comigo, quando dizemos manga, isso não necessariamente implica que seja apenas uma manga, né? Se eu digo passamos a tarde toda comendo manga, isso não diz nada sobre a quantidade de mangas. Mesmo que eu tenha comido 2, 3 ou 4 mangas, ainda tá ok dizer comer manga. Ninguém vai automaticamente interpretar que manga nesse contexto indica uma só. Mas se eu disser passamos a tarde comendo mangas, fica claro que foi mais de uma manga. Eu nunca diria isso se fosse só uma manga. Essa é outra importante distinção entre a forma não marcada e uma forma marcada. A forma não marcada sempre tem essa função mais genérica além da específica. A forma marcada nunca é genérica. Ela é sempre específica. O uso dela implica exatamente aquela categoria. Podemos notar também o contraste entre marcado e não marcado em casos gramaticais. Por exemplo, muitas línguas possuem 3 casos gramaticais para marcar os argumentos do verbo: nominativo para o sujeito, acusativo para o objeto direto e dativo para o objeto indireto. O nominativo é basicamente sempre a forma não marcada em línguas com essa classificação. Vamos ao húngaro como exemplo. A palavra para gato é mochka no nominativo, mochkat no acusativo e mochkanok no dativo. Como a gente pode perceber, o acusativo e o dativo possuem um morfema específico que os marca, enquanto o nominativo não tem marcação nenhuma. Novamente, a presença da marcação de acusativo deixa específico que a palavra está no caso acusativo, bem como a marcação de dativo deixa especificado que a palavra está no caso dativo. Agora, a falta de marcação do nominativo não implica apenas o nominativo, mas pode indicar outras funções também, como um vocativo, um predicativo nominal ou um possuidor mesmo. O nominativo é visto como a forma básica da palavra, aquela que não passa nenhuma informação relevante e, portanto, a forma que você vai encontrar listada no dicionário. O aspecto verbal, na maioria das línguas, consiste de 2 categorias, imperfectivo e perfectivo. Nesses casos, geralmente o perfectivo é o caso marcado. Por exemplo, em mandarim o verbo comer é ch, que na forma perfectiva se torna chula. Então, uma frase como 我吃橘子 está tecnicamente no aspecto perfectivo.
e se traduz como eu como laranja ou eu comia laranja, mas ela pode muito bem representar também eu comi laranja no perfectivo. Por outro lado, 我吃了橘子 significa especificamente eu comi laranja. Ela jamais significa eu como ou eu comia. Se você não sabe o que é aspecto verbal, é porque não viu meu vídeo sobre esse tema. Vai lá conferir depois. Enfim, acho que já dá para entender o ponto, né? A forma não marcada representa sempre não apenas uma categoria específica, mas também uma forma genérica, sem considerar as categorias. Isso vai acontecer para praticamente qualquer caso de categorização nas línguas. Vai servir também para tempo, modo e voz dos verbos, por exemplo, e claro, para gênero gramatical. Vamos usar de novo o português como exemplo. Nele temos dois gêneros apenas, masculino e feminino. Como vimos em relação às outras categorias, é desnecessário marcar os dois gêneros. Um deles vai ter que ser o gênero não marcado, e no português isso calhou de ser o masculino e não o feminino. A razão de masculino ser o gênero não marcado não necessariamente quer dizer que o masculino seja um gênero padrão ou genérico do ponto de vista mais semântico. Uma das razões é pelo fato de palavras do gênero masculino serem muito mais comuns no português que palavras do gênero feminino. Lembre-se de que a tendência é a forma mais comum ser a não marcada. Isso não vai ser obrigatoriamente verdade para todas as línguas com dois gêneros desse tipo. A razão disso no português é histórica e começou pelo menos na época do proto-indo-europeu. Ainda vai sair o vídeo falando sobre os gêneros indo-europeus e sua origem. Sei que prometi esse vídeo há meses, talvez mais de um ano já, mas uma hora sai. Enfim, sendo o gênero marcado, o feminino precisa de um morfema específico que o marque. No português, esse morfema é a vogal A. Por isso dizemos médico e médica, por exemplo, com esse A ao final indicando o gênero feminino. Aí você pode estar se perguntando se o O no final de médico não é uma forma marcada do gênero masculino, então. Não, não é. Ele é apenas uma vogal temática. O que acontece é que a maioria das palavras que terminam com a vogal temática O pertencem ao gênero masculino, mas não é ela que determina o gênero masculino. Veja, por exemplo, outro par. Professor, professora. Veja que a forma feminina recebeu A, mas a masculina não tem O. Você consegue pensar numa palavra feminina em que você acrescente um O para formar o masculino? Se sim, comenta aí embaixo. É claro que nem toda palavra que seja do gênero feminino vai precisar ter o morfema A marcado. Se a palavra é intrinsecamente feminina, ela não precisa levar a marcação. Esse A vai aparecer em geral em palavras que podem pertencer aos dois gêneros, onde nesse caso a forma masculina é sempre a não marcada e a feminina é a marcada. Existem casos em que, em vez de marcar o feminino com morfema de gênero A, marca-se um morfema derivacional diferente. É o caso de ator e atriz, por exemplo. Aqui o morfema marcando o feminino é is e ocorre a alomorfia da raiz. Eu já expliquei todas essas coisas sobre alomorfia, morfemas derivacionais e o escambau em outro vídeo. Se você estiver confuso, dá uma olhada neles. Enfim, independente de como marcamos o feminino, se é com a vogal A ou outro morfema, o fato é que em palavras que podem ter os dois gêneros, a forma feminina é sempre derivada da masculina e não o oposto. O feminino é claramente o gênero marcado. Como em qualquer categoria, então, quando usamos a forma feminina, significa que estamos nos referindo especificamente a algo que pertence ao gênero feminino. Se perguntamos quem é a médica de plantão hoje, todo mundo vai interpretar automaticamente que é uma médica que está no plantão. Ninguém vai cogitar a possibilidade de ser um médico. A informação de gênero foi dada ali, marcadamente. Agora, se eu perguntasse quem é o médico de plantão hoje, isso não implica que precise ser um médico do gênero masculino. Pode muito bem ser uma médica. O masculino é genérico, vago, não marca o gênero. Não é diferente de eu te perguntar, comeu manga hoje? Não importa se você tiver comido só 1 ou 10 mangas. Se você comeu alguma quantidade de manga, a resposta vai ser sim. Nada na pergunta implica que eu me refira a apenas uma manga, pois o singular é genérico. O plural é que é marcado. Por isso, se eu perguntar, comeu mangas hoje? Fica logo entendido que eu pensei em mais de uma. Se você comeu apenas uma e responder sim, vai estar mentindo. E não é por isso que o singular é superior ao plural. O singular ser genérico não diminui o plural de forma alguma. Da mesma forma, o masculino ser genérico não diminui o feminino. Uma das formas vai sempre ser a genérica, a não marcada. Se fosse o contrário e o feminino fosse o genérico, isso tampouco implicaria numa superioridade do feminino sobre o masculino. A separação em marcado e não marcado em todo tipo de categoria numa língua é algo meio automático, instintivo, pois reduz o esforço de comunicação. Imagina ter que criar uma forma própria só para casos ambíguos ou mistos, como um número nem singular nem plural, ou um aspecto nem imperfectivo nem perfectivo. Seria uma dor de cabeça desnecessária. O mesmo vale para gênero gramatical. Um gênero sempre vai ser o genérico, o não marcado. No português é o masculino, deal with it.
Ver machismo nisso é como ver singularismo, imperfectivismo ou nominativismo em outros aspectos gramaticais. Não faz sentido nenhum. Se você quer acabar com o machismo, ataque o machismo de verdade, não um espantalho. Você quer ver a discussão sobre formas marcadas e não marcadas em outras áreas também, como a fonologia? Se sim, posso fazer um vídeo sobre isso. Deixa aí nos comentários. E para não perder esse e outros vídeos, se inscreva no canal e ative as notificações. E aproveite e deixe sua curtida também. Você também pode ajudar o canal se tornando um membro aqui no YouTube, ou se tornando um apoiador pelo Apoia-se. Escolha o que for mais conveniente para você. E como gratidão, você recebe alguns benefícios, confere lá. Se você não pode se tornar um apoiador regular, ainda pode fazer doações espontâneas do valor que puder e quiser via Pix. Se você não tem como ajudar o canal financeiramente, ainda pode ajudar de graça com seu engajamento. Comenta aí embaixo sobre o vídeo e divulga ele para outros interessados. E me segue lá no Instagram também. Abraços e até mais!